Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Criar, um espaço de diálogo e ação, onde vamos construir juntos ideias para melhorar a nossa cidade, as histórias da nossa cidade. Dia 12 é o Dia Mundial da Erradicação do Trabalho Infantil. Tema importante que não podemos nos calar, né? Hoje, nossos convidados estão aqui para falarmos sobre esse assunto, sobre o que podemos fazer para mudar o cenário do trabalho infantil. E eu gostaria agora de apresentar os nossos convidados. Eu estou aqui com a Kátia Simone, coordenadora do PET, psicóloga. Estou aqui com a Alana, faz parte da equipe do PET, né, Alana? E é psicóloga também. E com o Rian, um cidadão em construção, um jovem aprendiz, um jovem que iniciou o trabalho, né, da forma correta, né, trabalhando sem nenhum tipo de exploração, né? E então vai ser muito importante nós conversarmos sobre esse tema nessa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Betânia. Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter me convidado para falar de um tema tão emblemático, né, e tão importante. Muito obrigada. Boa tarde, Alana. Boa tarde. Quero agradecer também, né, por essa oportunidade. Espero acrescentar bastante aqui no tema hoje. Com Acho que vai toda ser muito certeza. importante. Que bom. Rian, Boa tarde, Betânia. Muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que nós papo maravilhoso. que bom, que bom. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para a coordenadora do PET, para a Kátia, que se você pode, como você pode nos explicar como funciona o PET, né, e quais são os principais objetivos do programa em Cabo Frio. Bem, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é um programa de nível nacional, né? Cofinanciado pelo governo federal. E em Cabo Frio ele funciona de uma forma diferenciada dos demais municípios, né, Betânia? Sim. Porque o nosso município é acho que é só o nosso e mais um município que existe uma secretaria chamada Secretaria da Criança e do Adolescente, voltada para o cuidado especificamente para a criança e para o adolescente. E, em Cabo Frio, o PET está vinculado a essa secretaria. O PET tem como objetivo traçar ações estratégicas, né, para erradicar o trabalho infantil. E como é que são feitas essas ações e como são traçados esse trabalho? Através de uma articulação com a rede socioassistencial, né? Então, o PET ele não trabalha sozinho, ele trabalha com as demais políticas. Com a política da assistência, com a saúde, cultura, esporte e lazer, segurança, né, pública e por aí vai. Trabalho em rede, né, Trabalho em Kátia? rede, exatamente. O que eu percebo, Kátia, é que existe um pensamento muito errôneo sobre trabalho infantil, né? Enquanto estive à frente da secretaria, em alguns momentos nós observamos que as pessoas distorcem e algumas questionam que nós estamos prejudicando essa criança, tirando ela das ruas, não é verdade? E aí eu entendo que a primeira erradicação que nós teremos que fazer é na mente das pessoas sobre essa ideia distorcida do que é o trabalho infantil, né, Na Kátia? realidade, é de estar desmistificando esses mitos, né? Porque são mitos criados. O trabalho infantil ele já existe há muito tempo, né? Desde a época da escravidão, né? Quando as crianças faziam serviços dentro das grandes casas e por aí vai. Depois passamos a fase que mais acentuou o trabalho infantil foi na época da Revolução Industrial, né, onde a mão de obra infantil era usada com muita frequência,
Primeiro, por ser uma mão de obra barata, uma mão de obra que oferecia assim, um fácil domínio, né, por obediência, por medo, por castigo, controle, né? E aí, com o passar do tempo, foi se entendendo que essa prática não era uma prática correta, que atrapalhava o desenvolvimento dessa criança que estava deixando de brincar, deixando de estudar, deixando de ter o seu desenvolvimento de uma forma saudável para estar ali numa situação de trabalho. Sim, muito importante, né? A gente falar sobre esse assunto e buscar soluções, né? Porque há uma urgência, a gente vê um prejuízo muito grande aí na sociedade, né, Kátia? Kátia, quantas famílias são atendidas atualmente pelo PET? Então, hoje nós estamos atendendo cerca de 66 famílias, né, em acompanhamento por uma equipe, corrigindo, por uma equipe composta por assistente social, psicólogo, nós temos uma orientadora social e eu, enquanto coordenadora, organizo, né, o trabalho junto a representantes das secretarias que eu falei anteriormente. Né? E esse acompanhamento familiar, ele acontece também no CREAS, não posso deixar de falar, né, do Centro de Referência da Assistência Social, que é um dos parceiros muito importantes para esse trabalho, que é o CREAS. E nós do PET, que hoje nós conquistamos essa equipe, e a conquista dessa equipe foi muito bom, melhorou muito o trabalho. A conquista dessa equipe se deve à criação da Secretaria da Criança e do Adolescente, Kátia? Sim, foi lá que nós conseguimos a equipe. Nós fizemos um plano municipal. Nesse plano municipal foi apresentado para o Conselho da Criança e do Adolescente. Então, o nosso plano ele é registrado dentro do Conselho. Ele está dentro do plano de ação da Secretaria. E dentro desses planos a gente coloca alguns objetivos, algumas metas que a gente deseja alcançar. Sim. E uma delas era a questão de termos uma equipe para poder estar fazendo esse acompanhamento, para poder estar mais próximo dessas famílias, fazendo o levantamento dessas necessidades. Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o Rian aqui. Eu acredito muito no espontâneo, sabe? Eu acho que tudo que vem do espontâneo, do natural, ele traz resultados incríveis para a gente, né? Eu entendo que a equipe do PET deve ter assim, diversos desafios diariamente, né? Mas o que eu acho importante a gente colocar aqui assim no nosso bate-papo é a opinião do Rian enquanto um jovem aprendiz, como ele vê esse cenário, porque ele passa nos sinais, ele vai para um bairro de Cabo Frio, num lazer e está sentado com a família e de repente tem jovens da idade dele ali trabalhando, né? Como que você vê esse cenário, Rian? Fala para mim. Então, Betânia, é um cenário bastante, assim, dói no nosso coração, né? Porque, infelizmente, a gente vê que não tem oportunidade, não tem uma pessoa que vai ali e mostra interesse, sabe, para ajudar. A pessoa ali está criando uma maturidade, às vezes, fora do tempo. Entendeu? O tempo dela não está sendo o tempo certo que deveria ser. O tempo dela não está sendo respeitado. Sim, o tempo da pessoa ter o tempo da infância, né, do crescimento, de estudar, né, ter o conhecimento. Pô, a escola agrega muito na nossa vida, agrega muito. E aí acaba que muitas crianças acabam saindo para a rua para vender bala para ter o seu sustento. Sim. Porque, infelizmente, está cada vez mais difícil. Isso acaba atrapalhando. Sim. É onde acontece essa distorção que nós estávamos falando, né, Kátia? Uhum. Deixa eu trazer a Alana aqui para o nosso bate-papo. Alana, e as famílias que vocês começam a acompanhar, quais são as maiores dificuldades que você percebe? Por que eles vão por esse caminho? Porque essa escolha de deixar um filho e achar que está certo, porque o discurso antes aqui vendendo, né, uma bala do que envolvido, vamos dizer, no tráfico, por exemplo, né? Então, o trabalho de vocês vai além do que os nossos olhos podem ver, né?
que é conscientizar essa família, né? Fala para mim um pouquinho, Alana. Pensando um pouquinho na experiência, né, que a gente tem tido, nas famílias que a gente tem acompanhado, eu consigo perceber que existe sim, né, esse viés do é melhor estar trabalhando do que estar no tráfico ou estar à toa. Mas, por outro lado, a gente também vê muitas famílias que acabam recorrendo ao trabalho infantil como uma forma de sustento mesmo. Né? Mães com crianças pequenas que não têm onde deixar os filhos, não têm uma rede de apoio, né, um suporte, e acabam levando as crianças. Né? Muito interessante essa sua colocação também, porque você já traz para mim aí a busca de uma solução. Mães que não têm onde deixar os filhos, né? Então, assim, nossa cidade, uma cidade turística, onde nós poderíamos ter creches noturnas, né? Eu digo para os pequenininhos, mas eu digo alguma atividade de um curso integral, onde essa mãe fique tranquila para trabalhar e sabe que o filho está protegido, né? Uma ideia, né? Nós estamos aqui para criar ideias, né? Então, eu acho que é uma ideia bacana a gente pensar nesse ponto de dar uma estrutura, né, para trabalho dessas mães, para que essas mães se sintam mais seguras, né? Sim, acredito que seja importante, né? Porque até são perguntas que surgem quando a gente chama esses familiares para conversar, né? Tá, e se a criança não trabalha, se eu não vou para a rua com meu filho, como eu faço, né? De onde eu tiro meu sustento? Então, são perguntas que vão surgindo também nos atendimentos ali, naqueles contatos que a gente tem, que a gente precisa de alguma forma, né? Oferecer uma saída, né? Mostrar que existe uma saída, mas também entender, né, essa família, como dar esse suporte, como oferecer essa ajuda que eles estão necessitando, né? Porque muitas vezes eles já acabam não aderindo justamente por isso. Tá, eu preciso sair da rua, meus filhos não podem estar aqui, muitas famílias compreendem a situação, outras não. Mas então o que eu faço, né? Se eu não for para a rua vender bala, por exemplo, como eu vou dar comida para o meu filho? Então a gente também precisa desse trabalho, né, de desmistificar mesmo esse pensamento, né? Trazer essas famílias para mais perto, oferecer esse suporte, né? Sim, ajudá-los a receber os benefícios que eles têm direitos, né, Kátia? Sim, através do acompanhamento, né, é feito um estudo psicossocial, onde acontece o levantamento das demandas, né? Então, verificar se aquela criança está na escola ou não, verificar se a família já tem algum benefício de transferência de renda, se tem um cadastro único, fazendo também encaminhamentos para bancos de emprego, né, dessa família. E agora também fazendo, encaminhando as crianças para algumas atividades, né? Porque existe na nossa sociedade as organizações que prestam serviços, né, para criança e adolescente. As OSCs que você disse? Isso. Interessante. E que fazem atividades, né? Algumas com atividades de esporte, outras com atividades de recreação, outras com atividade de escolar, né, de reforço. E a gente também está fazendo os encaminhamentos para essas organizações. Começamos esse ano um trabalho junto com as organizações também. É bem interessante, porque são braços de apoio, né? Porque, na verdade, o executivo, o legislativo, a sociedade civil, o judiciário, precisa trabalhar em conjunto, né? Isso. Porque você não conta só com empresas privadas, daqui a pouco eu vou falar com o Rian, que hoje está como jovem aprendiz dentro de uma empresa privada, né? Que é parceira de um programa que existe, né, que nós vamos falar já. E eu vou te fazer uma pergunta que eu acredito que você vai trazer essa informação para a gente. Contar um caso de sucesso de uma criança ou um jovem que teve a vida transformada pela ação de vocês, assim, Sim, nós temos uma adolescente, né, que ela estava em situação de trabalho infantil em Búzios. Nós recebemos uma denúncia falando sobre essa menina. E aí fizemos a busca. É sua, né, Júlia? legal. A Lana acompanha. E aí começamos a fazer o acompanhamento. Ficamos sabendo, né, de como é que era a estrutura familiar dela. Ela estuda, né? E estava realmente na situação de trabalho para ajudando ali a família. E hoje ela está fazendo o curso, já foi inserida no projeto
Cidadão em Construção, né? Ela é uma das jovens que está num dos CRAs, que é um centro de referência da assistência social, e ela está adorando. E a família trouxe para a gente agora o retorno de que, como eles fazem um curso, né, nesse projeto, antes deles irem para a empresa ou para o setor, né? Eles passam por um preparo, acho que Rian depois pode falar sobre isso. Com certeza. Eles passam por uma capacitação. E aí a avó dessa menina me ligou nessa semana falando de como ela está empolgada com a faculdade. Que maravilha. Que ela está encantada com a faculdade, com as coisas que ela está vivenciando através dos cursos que ela está fazendo, que faz uma vez por semana dentro do projeto. Ela não está mais na situação de trabalho, ela não está indo mais para feiras lá de Búzios. Que maravilha. E ficamos contentes, né? Muita Sabemos coisa. que assim, são poucos casos que já alcançaram esse desenvolvimento, né? E essa retirada. Já chegaram a esse ponto de chegaram a reconhecimento, esse né? Mas, assim, no micro, né, a gente alcança o macro, porque Sim. ampliou a visão dela. Uma fala importantíssima, do micro se alcança o macro. Isso. Realmente é muito importante nós falarmos isso, porque senão vem o sentimento de desistência, né? Isso aí. Disso. Eu já parei, desculpa. Eu já parei crianças no sinal e a resposta que eles me dão é: tia, eu aqui tiro R$100 por dia. E aí a gente pensa, qual o trabalho que eu vou oferecer para essa criança, né, ganhar R$100 por dia? Então, não é isso, né? Nós precisamos entender que existe toda uma estrutura e um caminho que a gente pode apresentar, né, Kátia? Até de estar vendo, né, aquela criança, aquele adolescente como um sujeito de direito, né? Exatamente. Né? Que ali, Respeitado, né? Isso. Que ali ele está em situação de vulnerabilidade, de risco, né? Principalmente essas crianças que estão nos sinais. No nosso município tem muitas, né? Nas praias, nas barracas das nossas praças. Mas é um trabalho que a gente tem que acreditar, né? Demora a ter um resultado, mas é possível. Tem uma pergunta aqui que é: como é feita a integração do PET com outros programas sociais e educacionais da cidade, né? Então, você já tinha falado um pouco que esse trabalho acontece em rede, né? E que existe a segurança pública, a educação, todos eles se envolvem, né? Nós temos uma comissão, né, que é o COMPET, uma comissão que é acompanhada pelo Ministério Público das nossas ações. O judiciário. Com o judiciário, ele sabe sobre todas as ações estratégicas que o programa está executando. E nessa comissão tem a participação da educação, da Secretaria da Crianças, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria do Esporte e Lazer e da Segurança Pública, né? E ali nós traçamos qual o tipo de trabalho. Então, hoje, Betânia, nós acreditamos muito na questão da prevenção, né? E o foco do nosso programa, um dos objetivos que nós traçamos, é de estarmos trabalhando a prevenção lá na pré-escola. Então, esse ano, nós conseguimos adentrar nas creches dos municípios, fazendo rodas de conversa com as crianças de pré-escola, né? De 2, 3 anos. Foi uma experiência assim, bem gratificante, porque a gente acha que eles não entendem, mas entendem. Nós fomos num CRAS onde tinham poucas crianças e tinha um garoto de 2 anos sentado. E aí nós trabalhamos com criança, a gente tem que trabalhar com lúdico, não tem como ficar só falando sobre leis eles não vão entender. Não vão entender. A linguagem deles, né? Isso, nós trabalhamos com lúdico através de... A gente passa vídeos, a gente canta com eles,
conta história, e nós temos um casalzinho de amiguinhos que trabalham junto com a gente, que é o Alerta e o Alerto, e que eles adoram. E aí esse menino, 2 anos, estava sentadinho lá, quietinho. Aí a gente, sabe aquela coisa que você está falando ali para os demais, mas não dá, assim, não direciona muito para determinados? No final a gente chama eles para interagirem, né? Aí eu chamei falei, quem gostaria de vir aqui para brincar com a Alerta e com a Alerta, que são dois personagens que a gente leva para as escolas, para mostrar a questão do corpo, né? Onde pode ser tocada e aonde não pode. Que também está dentro aí de uma exploração. Uma exploração, né? é. Sim. E aí essa criança de 2 anos levantou, veio, eu tenho as fotos, né, dele vindo, veio pegar um boneco que tem sinal vermelho e sinal verde e amarelo, onde pode, onde já tem que ter um cuidado e onde não pode de jeito nenhum. E ele pegou aqueles feltrozinho e foi colocando nos lugares, conforme a gente perguntava. Na testa, qual a cor que você vai botar? Qual que você vai botar? Ele pegava o verde e botava. Ah, e no bumbum, pode? Botou o vermelho. Foi assim, 2 anos. 2 anos, fiquei... Chamou muita atenção de todo mundo, que ninguém esperava. Então, assim, é lá que a gente tem que estar. É lá na educação infantil que temos que estar para mudar esse pensamento de que é melhor a criança estar trabalhando do que estar fazendo outras coisas. Não, a criança tem que estar brincando, tem que estar estudando, tem que ter oportunidade. O adolescente, como o Rian falou, tem que ter oportunidade. Né? Mas ele precisa ser preparado para cuidar dessa oportunidade, né? Isso. Porque o Rian, nesse cenário, né, Rian, que você está, eu tenho certeza que vê colegas lá que são jovens aprendizes também, do Cidadão em Construção, e que alguns não valorizam como deveria. Você deve ver muitas coisas, né? A questão do treinamento que o SESC Senat dá para vocês, né, Rian? Você hoje está como cidadão em construção onde, Rian? Fala para a gente um pouquinho. Estou na empresa salineira. Na empresa salineira. E sobre o processo que você falou, é muito importante, porque pessoas ali descobrem o que gostam de fazer. As pessoas descobrem se querem ser psicólogos, querem atuar na área da pedagogo, se querem ser professores, se querem ser uma pessoa que faz uma manutenção predial, eletricista. E é muito importante, porque são processos que não podem faltar na vida de um adolescente, do conhecimento, né, pessoal e profissional também. Porque eu conheci a área que eu desejo. Eu tenho orgulho da empresa de ter me mostrado isso. E sou muito grato a todo esse processo, porque o processo foi necessário para eu chegar aonde eu estou e com a cabeça que eu estou. Porque se não fosse isso, eu poderia estar fazendo o que outros jovens fazem, né? Querendo receber R$100 numa diária, mas não tem o conforto, que é um trabalho CLT. Que a gente tem os nossos seguros, que a gente tem os nossos direitos, a gente tem nossos vales de transporte, e acaba que na rua não temos isso, não temos esse conforto e sempre estamos atuando numa área de risco, então temos que ter bastante cuidado. Sim, e o início disso veio através da parceria da Secretaria da Criança e do Adolescente com a Salineira, né? Sim, isso a mesmo. Salineira foi uma empresa parceira do programa, né? Então, a gente percebe com clareza a importância hoje de Cabo Frio ter uma secretaria dessa, né? Kátia faz uma diferença. Sim. E você percebe todos os jovens participando e tendo essa mesma visão? Então, todos não. Infelizmente, nem todos valorizam o que deveriam valorizar. Nem todos têm um comprometimento, sabe? De acordar cedo e falar, eu vou dar o meu melhor, eu estou indo trabalhar. Nem todos fazem isso. E infelizmente, porque às vezes estão ocupando uma vaga que outra pessoa queria estar, sabe? Sim. Pessoas de fora que passam ali na empresa, vê um jovem saindo, fala, nossa, como eu queria estar com aquela roupa, com aquele salário, com essa condição financeira. Ter essa consciência da importância desse lugar, né? Com certeza. E aí a gente pode sinalizar essa falha, né? Por que alguns valorizam, outros não, no que a Kátia estava dizendo, né? Que é de pequeno, né? É começar cedo, né?
Eu entendo que a estrutura que você dá, né, o suporte que é dado, justamente nessa fase, né, de creche, acreditar que ali você também está investindo, Isso, né, com certeza. é muito, muito Tá levando importante. informação, né? Sim, sim, muito bacana isso. E como que a comunidade, Alana, pode ajudar a apoiar o trabalho do PET para combater o trabalho infantil na nossa cidade? O que você acha que pode ser feito? Acho que tem uma fala que a gente sempre traz, né? Que acho que é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente vê, né? Tá na rua passeando com a família e vê uma criança vendendo bala, vê alguma criança em situação de trabalho, né? Tentar de alguma forma denunciar, tentar de alguma forma não comprar, né? Não comprar, muito importante isso também, Porque, de né? certa forma, comprando você incentiva. E muitos né? acham que está ajudando, né? Exatamente. Então, acho que já seriam 2 pontos importantes, né? Denunciar para os locais que podem, de fato, fazer alguma coisa por essas crianças, né? Sim. Não comprar, não incentivar aquele trabalho, Sim. né? Então, acho que Você seria se por sente aí. motivada diante desse trabalho, fazendo parte dessa equipe? Com certeza. É? Com certeza. Acho Que que lindo. primeiro pensando no pessoal, né? O quanto fui acolhida na secretaria e pela minha coordenadora, pela minha equipe. É uma coordenadora que sempre traz autonomia pra gente. Então, a gente Sim. sempre pode falar, né? A gente sempre tem a oportunidade de participar das escolhas do nosso trabalho, né? Sim. Então, acho que isso já, por si só, já é motivação, né? Sim. Suficiente para estar ali. Uhum. E aí, quando a gente pensa no macro, né? No quanto a gente está fazendo por essas crianças que muitas vezes não tem quem faça por elas, né? Então, isso também motiva. É pensar que a gente, de alguma forma, está ajudando a mudar a vida dessas crianças, né? Então, isso é muito importante. Hoje, o que você acha que falta como ferramenta de trabalho para que você possa ampliar ainda mais? Porque a gente sabe que um jovem que a gente tira da rua e que a gente acompanha a família, e que a família começa a receber os benefícios que ela tem direito em parceria, a gente sabe que importa muito, né? Então a gente não está falando de quantidade, né? Nós estamos falando de qualidade, né? Mas o que você sente falta para que a gente possa trazer isso para um registro e isso se tornar uma proposta futura de melhorias ainda, né? Avançarmos nessas melhorias, cuidarmos mais desses jovens. O que você me diria com relação a isso? Consegue? É um pouco complicado, né, às vezes, falar sobre isso, porque a gente entra na questão dos desafios mesmo, né, que a gente enfrenta ali no dia a dia. Então, pensando nas falas dessas famílias, né, e como eu trouxe ainda agora, às vezes vem, tá, e se eu não for pra rua, como eu vou ter um suporte financeiro? Então, a gente já tem que pensar em alguma forma de oferecer algo em troca, né? Então, não negociando, mas mostrando que existe um outro caminho. Então, seria um desafio, por exemplo, pensar em vagas suficientes para abraçar esses jovens, né? Às vezes a gente precisa, às vezes a gente precisa ficar ali de alguma forma tentando negociar entre a gente qual vai agora, qual, né? Então, quais são as necessidades, qual está numa situação mais grave. E não era para ser assim, né? Era para que todos fossem acolhidos, né? Exatamente. Mas a demanda é grande, né? A desigualdade é muito grande, né? Sim, sim. Mas a gente sabe que, assim, a Kátia falou das OSCs. A gente precisa contar com as OSCs também, né? Porque o suporte, por exemplo, a Secretaria da Criança, ela atende a 100 jovens, não é isso? Isso. Hoje atende a 100 jovens, né? Então, a gente sabe que esse número tem que aumentar muito, né, Alana? Muito. Mas aí a gente recorre a uma empresa como a Salineira, que abraçou o programa, a gente recorre... Existem outras, né? A Casa do Pedreiro também, que contribui para isso, para estar colocando o jovem ali para trabalhar, né? Temos outras empresas em Cabo Frio que contribuem também. E a gente buscar essa aproximação e essa conscientização, né? Na verdade, nós que temos a oportunidade de falar deste assunto, a gente precisa conscientizar as pessoas a não terem um pensamento individualista, mas ter um pensamento coletivo, né? A pensar mais na sociedade, né? Chamar os empresários, conversar com eles, né? Que é tão difícil, e mostrar a importância, né? Deles terem ali dentro do espaço de trabalho deles um jovem, né? Porque eles vão estar contribuindo para que coisas ruins não aconteçam, né? Nós temos perdido, assim, muitos jovens, né? Hoje, na minha empresa, quando eu termino o meu horário de expediente, muitas das vezes os meus amigos
de trabalho, né, que já são pessoas que estão efetivadas na área, eles chegam e agradecem no final do meu expediente. Sabe, é gratificante escutar isso, porque eles falam, Rian, muito obrigado por ter ajudado. O pouco que você fez já adianta o nosso trabalho. Sabe, às vezes 1 hora a mais que a pessoa ia passar da sua carga horária, por minha ajuda, pelo meu serviço, pelo meu trabalho, eles são ajudados, sabe? Isso é grato demais. Olha, a gente que poder lindo. ajudar, e é incrível. E todas as empresas, se pudessem fazer isso, eu creio que ia ter um avanço gigantesco na empresa e na área de trabalho na nossa cidade. Sim, maravilhoso demais, né? Eu acho que a gente pode preparar um bate-papo aqui com outros jovens, te ouvindo e aprendendo com você, né? A observar os detalhes, a ser grato à valorização, porque um dos nossos maiores desafios são os relacionamentos interpessoais. E o despreparo do jovem nessa área de se relacionar, de se expressar, está cada vez maior, né? Mas a gente sabe que é todo um processo, né? E nós vamos buscar isso, né? Eu acho que a gente precisa se unir forças e buscar isso, né? São várias áreas, né? Minha cabeça está aqui já querendo entrar em vários outros assuntos, né? Mas a gente vai devagar porque sabemos que teremos outros momentos desse e com outros temas relevantes para a nossa cidade. Então a gente precisa focar na questão do jovem com essa exploração desse trabalho infantil que tira dele a oportunidade de ver tudo que o Rian tem visto, né? Tudo que o Rian tem observado ali, do que isso traz de benefício para a vida dele, né, Rian? E assim, que mais empresas possam abraçar o programa, né, Kátia? Isso é fundamental. É importante que essa parceria, né, com os empresários, ela amplie, né? E já você falou, né, num quantitativo de 100, mas já foram mais de 300 jovens passaram por essa experiência do primeiro. Sim. Né? Hoje, lá na geral, nossa 400, né? Você fala mais da prefeitura, né? Da prefeitura, lá dentro da nossa secretaria, através do Cidadão em Construção. Então, a ampliação dessa parceria com os empresários é uma coisa que no futuro poderia ser pensada, né? Não só com os empresários, mas de repente ampliar também, passando para outros órgãos, tipo o Ministério Público, por exemplo, por que não? Receber esses jovens também e fazer uma parceria com a nossa secretaria, né? E por aí vai. Na Câmara acho que tem, né? Na Câmara Municipal. Na Câmara, hoje existe um programa que é o Parlamento Juvenil, né? Que também amplia muito a visão política, que é um outro assunto que eu também quero trazer aqui para o Pode Criar, né? Porque os jovens precisam se envolver com a política, né? Tá inserido nessa dinâmica política, entender. De repente ir para o judiciário mesmo, né? No fórum também, como existe estágio. Fazer uma parceria. E como é feito isso, né? Porque às vezes eles fazem uma prova para o jovem entrar e ali foge um pouco da proposta do programa da Secretaria da Criança e do Adolescente, que seria atender os jovens em situação de vulnerabilidade, né? Essa é a prioridade do programa, né? E quando você chega e tira um jovem da rua, uma criança da rua, você não pode falar, olha, você não pode ficar aqui e não ter nada para oferecer, né? Que é o que você falou, né? Você percebe que falta lugares para inserir esses jovens, né? Mas já começa um trabalho de visita domiciliar que vocês fazem, né? Ali conscientizando sobre os estudos também, né, Kátia? Faz o atendimento presencial, né? Faz as visitas domiciliares também. Sim. Faz um trabalho em conjunto com CREAS. A gente também trabalha com estudo de casos, né? Porque tem casos que é para além do trabalho infantil, né? Porque a pobreza é muito grande, as demandas são demais e tem coisas que, como eu falei, o PET ele não trabalha sozinho. Ele traça as estratégias junto à rede socioassistencial na garantia dessa criança e desse adolescente. Então,
Às vezes é preciso chamar o conselho tutelar para conversar, chamar o CREA, chamar o CRAS, né? Claro. Chamar a escola, para a gente ver qual o melhor caminho que a gente pode estar seguindo para estar garantindo o direito dessa criança e desse adolescente, né? Então, é um trabalho realmente de articulação. Sim. E você fala para mim uma coisa, Cabo Frio, as outras cidades têm o PET atuando, porque você tem o COMPET, né, que é o Que Estado. O COMPET é a Explica comissão, pra gente. o COMPET é uma comissão de prevenção e combate do trabalho infantil que nós temos no nosso município, né? Através é uma comissão que ela é regulamentada, tem uma resolução, onde tem os participantes das secretarias que eu falei. Aí você perguntou dos outros municípios. Sim. Aqui. Vou falar um pouquinho da Baixada Litorânea, que é onde nós estamos inseridos. Cabo Frio é referência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Já era referência no Estado, enquanto as ações de mobilização, mas hoje nós estamos alcançando os demais eixos que norteiam o programa. Na região, o São Pedro é cofinanciado e Araruama. Então, na região de 8 municípios, somente 3 que tem esse programa. Nós capacitamos esse ano Araruama, né? Porque vocês daqui de Cabo Frio capacitaram Araruama para que lá começasse a ter o trabalho do PET. Isso, levamos como é que é feito o trabalho, qual é o fluxo que tem, como é que são traçados. Levamos também um pouco, né, através lá da nossa secretaria, como é que se forma a comissão no COMPET, né, como é que acontece juridicamente isso. E aí nós fomos convidados para estar fazendo esse trabalho e nós fomos a Araruama fazer essa capacitação. Também já fomos a Búzios fazendo palestras e rodas de conversa, falando como é que é desenvolvido o programa dentro do município. Vocês falaram de um caso de Búzios que ela acompanha, atende essa criança de Búzios? Não, que o que acontece? Essa adolescente, ela não é de Búzios, ela mora em Cabo Frio. Ah, entendi. Ela estava na situação de trabalho infantil em Búzios. Porque como a gente também acaba circulando pelos outros municípios, né, a gente acaba ficando conhecido, né? Sim. Então a gente recebe as denúncias. Interessante demais. Búzios, e também temos pessoas que trabalham em outras cidades e acabam trazendo, né, as informações para a gente. Acaba sendo um polo de referência, Isso. né? Nós recebemos a denúncia e aí começou o acompanhamento dessa adolescente, porque ela estava trabalhando numa feira específica lá em Búzios. Sim. Entendeu? E levar toda essa experiência, né? Estarmos aqui reunidos e levando essas experiências para a população, já revela que o quanto é importante a população pesquisar e saber o que acontece, como é o serviço, né? Ter esse olhar de que existe um trabalho feito com essas crianças, porque a cobrança é muito grande, né? A gente percebe que há uma cobrança. O que tem sido feito aí com esses meninos vendendo bala, né? Existe essa cobrança. Então, é uma oportunidade maravilhosa, né? De estarmos aqui sabendo que tem um jovem que está sendo acompanhado, que faz parte de um programa que tem como esse jovem trabalhar. Então, estamos mostrando que não estamos aqui para dizer que o jovem não pode trabalhar, né? Ou tirar dele essa oportunidade, muito pelo contrário. A gente está aqui para buscar um caminho de dar a ele essa oportunidade de forma correta, né? Com todos os direitos, como o Rian falou, né? Esse curso profissionalizante que é dado dentro da empresa, né? Quer dizer, essa empresa é uma referência, né? Sim. Então, assim, é muito gratificante estar aqui hoje com vocês, conversando, né?
Peço a vocês que deem sugestões de outros temas para que a gente possa trazer para cá, para conversarmos com a população, né? Não tem as maiores. Aqui tem uma outra pergunta para o Rian, né, das maiores lições que você aprendeu participando do projeto Cidadão em Construção, né? Mas eu acho que em tudo que você falou, isso já foi um pouco respondido, né? Que você fique à vontade para falar mais sobre essa experiência, que vai ser muito bom para a gente ouvir. A Alana também, né? Para a gente trazer a espontaneidade desse momento cada vez maior. Eu estou um pouquinho aqui acompanhando o horário, né? A gente já está aproximando do fim, né? Um pouquinho do nosso bate-papo. Eu vou seguir aqui com perguntas para a Alana, que eu acho que eu perguntei pouquinha coisa para você, né, Alana? Quais são as reações mais comuns das crianças e jovens quando são abordados pela equipe do PET? Porque eu sei que quando chega carro de conselho tutelar, eles fogem, eles se escondem, eles têm medo. Não é esse o sentimento que eles deveriam ter, mas é o que acontece. E com a equipe do PET, como tem sido isso? Conta um pouquinho para a gente. Foi muito curioso para mim, porque eu lembro da minha primeira abordagem. Eu estava um pouco nervosa, porque tinha essa ideia de que as crianças talvez fugissem, né? Não sabia muito bem. Tinha as orientações do que fazer, né? Mas quando a gente vai para a prática é que a gente vê como a coisa acontece. E, curiosamente, as crianças recebem a gente bem. Passam as informações, acho que foram poucos casos de que houve alguma resistência, né? Das crianças especificamente. Mas a gente sempre foi bem recebido e passam as informações. Lembro de um jovem que a gente abordou no dia do aniversário dele. E ele conversou com a gente, né, sobre... No dia do aniversário dele, ele Sim, trabalhando na sim, rua. à noite, Foi na à praia. noite, essa abordagem noturna que foi uma luta para nós conseguirmos, que eu fico muito feliz de ter participado desse processo, né? É uma grande conquista, né, Alana? Desculpa, pode continuar, Nada. Alana. E sempre lembro da reação dele, né? Quando a gente conversou sobre a possibilidade de uma vaga e o quanto ele ficou feliz, né? E aí ele verbalizou. Foi um presente de aniversário, né? Então, assim, eles recebem a gente muito bem. A gente consegue ver também depois, conversando com as famílias, como eles ficam felizes e gratos, né? Por esse trabalho. Então, de modo geral, né? Eu tenho visto essa recepção, né? A gente é acolhido, muitos veem a gente como, de fato, uma oportunidade, né? Sempre tem um caso ou outro que é um pouquinho resistente, né? Mas aí também é o trabalho de conscientização, né? Às vezes a gente escuta falas como: os outros filhos sempre trabalharam, antigamente não era um problema as crianças estarem na rua, Exatamente. né? E acho que o caminho é realmente a conscientização, né? Mostrar que muitas vezes, quando a criança está acompanhando a mãe, ela também está numa situação de trabalho. E muitas vezes essa mãe não vê isso como trabalho. Não. Então a gente precisa conversar, precisa orientar, explicar, conscientizar. E aí essa chavinha vira, né? E aí eles entendem que realmente essa criança está numa condição que não era para estar. E aí acolhem a gente, né? Que lindo, lindo demais, né? Ele entender a presença e o diálogo de vocês como um presente, né? Qual a leitura que nós podemos fazer disso, né? Que eles pedem socorro, né? Ele ali teve uma esperança de que algo pudesse mudar, né? E hoje está sendo visto documentação para ele, que ele não tinha, né? Questões de escola também, e o acompanhamento da família. Ele é seu? Ou é meu. É seu também, né? É meu também. É dela, tá vendo? Que coisa linda, como é que ela Porque fala. a gente acaba criando esse vínculo com a família, né? Então, a gente está ali falando sobre o trabalho, mas acontece, por exemplo, essa questão da documentação. A família vê a gente como referência, então manda uma mensagem, faz uma ligação, aí explica: não tá indo para a escola, como que a gente faz? Ou tô sem o documento, perdeu o RG. E aí a gente vai dando as orientações, vai dando esse suporte, então cria esse vínculo, né? Sim. Eles entendem que eles podem contar com a gente. E ele em breve será um cidadão também. Sim. Construção. Em breve, né? Em breve. Vamos ampliar isso aí, né, Kátia? Porque no caso dele é questão de documento, né? Que tá faltando. Né? Hoje pegamos o último documento que faltava. O último documento e, se Deus quiser, amanhã estarei encaminhando para a superintendência.
Coisa boa, muito maravilhoso isso. Já está encaminhando para a Para superintendência, ele ser para inserido. poder inseri-lo, né, no programa. E vocês já pegaram alguém que reagiu mal e argumentou com vocês assim, de forma não concordo e acho que eles têm que trabalhar assim? Um caso meu também. É? Que bom. Que não. Porque ela acompanha poucos. porque a vivência ela só é tudo, acompanha né? 30. Só acompanha 30. Eu não costumo dizer que foi uma recepção ruim, porque essa mãe, ela foi receptiva, ela foi cooperativa, foi até lá, né, pro atendimento, mas ela é muito resistente, né, e ela traz muito essa fala dos meus outros filhos trabalharam e cresceram e são pessoas de bem, então por que o filho mais novo não vai trabalhar também? É melhor que ele esteja comigo, porque eu tô vendo o que ele tá fazendo, do que ele tá em casa sozinho. Então ela foi um pouco resistente nesse ponto. Né? Então ela foi muito questionadora na abordagem, ela recebeu a gente um pouco resistente mesmo, né? Apesar de contribuir de alguma forma, né, indo até lá, mas a última fala dela, né, no atendimento foi: provavelmente vocês vão ver o meu filho comigo outras vezes. Então aí é um trabalho que acaba sendo, né, mais a longo prazo, de aproximar cada vez mais essa mãe, essa família, e seguir orientando, e fazendo os acompanhamentos, fazendo as visitas, né, indo até lá, a casa, trazendo esse jovem também para mais perto, né, para entender de fato qual é essa demanda. Sim. Né? É uma família que não está em situação de vulnerabilidade financeira, né? Sim. Eles têm uma condição financeira boa, mas eles acabam estando nessa situação do trabalho, né? Sim. Então a gente precisa também seguir nessa linha da conscientização e pensar que nem sempre a criança vai estar na rua trabalhando por condição financeira, Isso aí. né? Mas por outros motivos também. E nem sempre é para garantir o sustento. Que incrível, né? A gente sabe que tem pessoas que alugam crianças hoje em dia, né, gente? E isso, assim, existe também esse outro lado, né? Mas é necessária essa equipe técnica. Sim. Né? Fica bem claro que nós precisamos de profissionais comprometidos, uma equipe técnica mesmo que vai saber enfrentar, né? E avaliar e analisar, né? Porque às vezes tem uma mãe que ela realmente não quer trabalhar e ela vai explorar o próprio filho. Não, ele vai ficar aqui. E tem a outra que diz, mas e o leite do mais novo vem dessa venda que ele faz, né? Então o trabalho é muito além do que os nossos olhos podem ver, né? Então criar estratégias, soluções, né? De ampliar e mudar para que Cabo Frio se torne ainda mais, né? Uma referência maior ainda que já Sem é, criança, né? Sem criança nessa situação, né? Eu acho que é o nossa utopia, né? Maravilhoso demais, né? A gente saber que existe em Cabo Frio uma equipe comprometida, que está lutando, que está crescendo os atendimentos, que a gente está trazendo mudança, né? Que estamos trazendo mudança aí para a nossa sociedade, né? E aí vocês vão devagarinho mostrando os danos para essas famílias, né? Sim. Uma criança sem memória afetiva da questão das brincadeiras, dos relacionamentos com os colegas, né? Eu fico muito abalada quando eu passo em sinais e eu vejo assim, o sol muito quente e a criança, eu digo, poxa, poderia estar agora. Eu fico assim, realmente algo tem que ser feito. E tem gente que fecha o vidro do carro e segue, e eu entendo que é uma responsabilidade de todos nós. E hoje, assim, com a cabeça erguida, nós podemos dizer que o executivo não está cobrando algo das empresas que ele não está fazendo. Não, eles também fazem, né? A prefeitura também faz, então ela pode chamar sim a sociedade privada, né? As empresas privadas, a sociedade civil, para abraçar essa causa, né? Porque juntos, de fato, somos mais fortes, né? A gente precisa entrar num tempo de trazermos mais coerência para as nossas palavras, não ficarmos só no discurso, mas na prática daquilo que a gente acredita que pode melhorar, né? Sair desse lugar, né? Termos assim a ação como uma prioridade, né? Para a gente poder colher os frutos disso, né? Deixar um legado, né? Eu imagino quanto o Rian tem para ensinar para esses jovens, em que
estão aí achando que vender uma bala, né, Rian, é o melhor caminho para eles, né? Com certeza. Quando, na verdade, a gente sabe que está longe de ser o melhor caminho para eles, né? A gente possa buscar cada vez mais. Vamos ver se a gente tem mais pergunta aqui para o Rian. Fazer um pouquinho... Você acha que poderia ser feito para melhorar ainda mais essa luta, né, do PET e ajudar mais jovens como você, Rian? O que poderia ser feito, eu acredito que vocês estão no caminho certo. Não tem o que mudar, só tem que ir à frente. Somente isso. Porque eu fui alcançado, outras pessoas também, e isso é o essencial, é o certo. É o certo a se fazer, só dar, sabe, o play mesmo. Continuar dando sempre o play, não o pause. Sabe, ficar, por que eu estou fazendo isso? Será que está errado? Às vezes a gente se cobra demais e acabamos se cobrando muito e, sabe, deixando o futuro atrás. A gente acaba ficando preso no presente. E isso acaba atrapalhando, porque tem jovens que às vezes podem ser atendidos por vocês e vocês estão, sabe, pensando, poxa, será que eu estou no caminho certo? Será que essa é a minha profissão? Somente continuar, porque está perfeito. E falando sobre situações que eu já vivenciei e fiquei com o coração muito triste. E não sabia que tinha denúncias. Tá vendo como é bom o conhecimento? Muitas pessoas não sabem que existe denúncias para esse tipo de acontecimento. Presenciei um acontecimento que crianças de 8 a 10 anos ficam em frente a um comércio esperando o comércio fechar para eles guardarem cadeiras. Cadeiras de madeira para uma criança é pesado, não é? E as crianças pegam para ganhar simplesmente um pão para levar para casa. E os pais estão onde? Em casa, sabe? Aceitando essa situação. E isso dói no nosso coração, porque está aceitando a situação que poderia ser totalmente diferente. A criança podia estar em casa estudando. Às vezes a criança não sabe o básico de um português, de uma matemática. Às vezes de se comunicar mesmo, porque os pais também não passam isso para os seus filhos. E acaba que isso é muito importante. E uma jovem, até mais nova que eu, comentou, fez assim pro meu professor: e cadê os pais dele? O professor ficou sem resposta, porque não tem o que a gente falar. Às vezes a falta de conhecimento nossa, né, acaba que a gente para e reflete. Sim. Só que vocês estão aqui fazendo o trabalho de vocês, que tá excelente. Que coisa boa te ouvir. Acho que a gente pode começar de novo e ficar aqui te escutando, Não, né? jamais. Essa linguagem é fantástica, né? Apertar o play e não o pause, né? E ter essa consciência da importância da família também em todo esse processo, Com né, Rian? certeza. É maravilhoso demais. É colocar essa semente que está no seu coração aí, do pensar no outro, de observar o outro e não banalizar. Porque esses sentimentos estão sendo banalizados, né? A gente não pode de forma alguma, né? Eu estava falando do fechar o vidro, você fecha o vidro do carro, porque o seu filho está ali dentro, ele não passa por aquela situação, e da idade do seu filho está ali te pedindo para comprar a bala, e você ignora esse problema, só que na sociedade o filho desse que fechou o vidro vai conviver lá na frente com esse que está ali vendendo a bala, né? E o sentimento de revolta, de desigualdade, e aí a gente entende que somos todos pessoas que precisam cuidado, né? E assim, não dá para ignorar, né? Então, assim, estarmos aqui buscando caminhos é porque pensamos no outro, né? Não ignoramos o outro, né? Eu não fui sinalizada sobre o horário aqui, mas eu... Tá seguindo. 5 minutinhos. Eu quero agradecer a vocês, né, por ter se disponibilizado a estar aqui, né, para conversarmos. É importante demais, porque a gente precisa fazer a nossa parte, né? E espero que a gente tenha outras oportunidades de nos reunirmos, né? E que vocês possam levar isso tudo que a gente vivenciou aqui para além daqui, né? Para que outras pessoas percebam que realmente é importante que a população participe de todo esse processo, que opine, que dê sugestões, porque é fundamental para um bom resultado que a gente venha unir forças mesmo, né? Para alcançarmos os nossos objetivos, né?
É isso, é convidar mesmo todos vocês a se unirem a essa causa, né? E saber que o caminho é de levar esse cuidado aos que nos cercam, né? Porque apoiando iniciativas, né, como essa, né, o Rian reconhecer que hoje tem uma equipe que cuida desse setor, né? Ele já jovem e capaz de entender que existe agora um caminho, né, Rian? E agora você pode até informar isso, né? E até pedir a Alana para dizer aqui o número, né, que a gente pode fazer contato mais fácil para estar denunciando, né? E geralmente as denúncias são feitas no Disque 100, né? Sim. A gente tem alguns outros Vocês canais. recebem 127. Temos o e-mail também do PET, né? A gente geralmente, quando faz as ações, distribui alguns panfletos com todos os canais ali de comunicação certinho, né? Vocês têm feito um trabalho Temos incrível alguns. agora, Tem né? os panfletos, né? Ah, que Os bom. panfletos que a gente geralmente usa nas nossas abordagens, né? Geralmente no finalzinho tem o contato, né? Esse mês tem mais Muitos alguma ação, também. Kátia? Sim, nós estamos na campanha realmente do programa, né? Fazendo as rodas de conversa nas escolas. Vamos fazer para o primeiro e segundo segmento, né, Lana? Nas creches também, nas organizações. Vamos estar fazendo um segundo seminário, né, que nós fizemos ano Maravilha. passado, um seminário sobre a temática. Então, nós vamos estar realizando o segundo seminário regional, em Encontros com a Família, que é uma coisa nova que a gente planejou. Nós vamos agora, esse ano, reunir as famílias para se aproximar, para estar conversando, né, junto também com a rede. Que bom. Acho que essa troca é muito importante, né? É. Muitas vezes a gente escuta o outro e se identifica, né? Se aproxima, então acho que vai ser uma experiência muito Sim. boa. Às vezes não conseguem falar, né? E quando a gente escuta o outro, a gente ganha Sim. força, né? Com Ontem nós certeza. fizemos um apitaço ali na Praça Porto Rocha. Porto Rocha, com entrega de panfletos, com distribuições de pipa. Sentiu o acolhimento da população ali, Sim. Kátia? Que Foi bom. muito bom. A Lana falou, né, que eles recebem a gente bem, nos acolhe. E ontem deu para perceber isso, porque algumas, elas estão ali, né? É ali que eles vendem. É ali naquela parte ali da Teixeira... Não, esqueci. Da Avenida Assunção. Avenida Assunção, tem ali que na elas frente vendem. do mercado. Então eles- já conhece a gente, já Sim. sabe, né? Como eles vieram até a gente, conversaram. E falaram, nossa, que bom que você está aqui. Aí a gente cobra, né? Mas você não foi lá, coisa e tal. Essa aproximação, Sim, né? Então fundamental. o trabalho está começando a ser realmente visto pelo município, né? Que maravilha. Vamos nos unir, vamos fazer de Cabo Frio uma cidade onde as nossas crianças possam crescer com segurança e com dignidade, né? Vamos unir forças para que Cabo Frio venha alcançar esse objetivo, né? Nesse nosso primeiro episódio do Pode Criar, né? Acho que é um assunto extremamente relevante e importante para a nossa sociedade, né? Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação e por tanto ensinamento, né? Tanto conhecimento aí que vocês dividiram com a gente. Obrigada, Rian, pela sua disponibilidade. Alana, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Parabéns a cada um de vocês, tá bom? Obrigada, Betânia, pela oportunidade. E vamos lembrar que criança é a prioridade absoluta. Exatamente. Vamos fazer o ECA ser cumprido, né? Isso aí. Não só falar, A mas Constituição, né, já fala sobre isso, né? desse jeito. É por isso que Cabo Frio tem a Secretaria da Criança e do Adolescente, né? Isso. Porque a criança é prioridade absoluta. Vamos lutar pelas nossas crianças.